E eu quero contar, iniciando isso até como título de introdução, como essa nova série surgiu. Normalmente as séries para nós acontecem a partir de necessidades que nós vamos entendendo, assuntos que nós achamos que são úteis para a nossa caminhada de fé, e a gente conversa a respeito do assunto. E quando a gente tem a ideia, a gente deixa ela com o pastor Rafael, que vai dar o título, vai dar os subtítulos, vai pensar com o Felipe, com os outros, arte, vídeo, é o Rafa que cuida disso. Essa série surge de uma maneira diferente. Final do ano passado, não sei se outubro, novembro, mas pelo final do ano também nós estávamos numa reunião de pastores, o Rafa e eu, o William, eu acho que não estava, não lembro pelo menos. E no meio daquela história alguém cita, eu denunciei o William agora que ele não estava numa reunião, não foi essa a minha intenção. O William estava na reunião, só eu não lembro. A gente estava na reunião e no meio de um outro assunto alguém cita essa canção do Milton Nascimento, ele cita o título Bola de Meia, Bola de Gude. E eu não conheço muitas músicas da cultura popular, eu sou mais do rock and roll, a minha memória musical é rock and roll. E de repente, quando ele cita isso, rapidamente vem o refrão da música, a minha memória, e eu olho para o Rafa e digo, isso dá um título para a série do ano que vem. E o Rafa pensou a mesma coisa, e ela entrou na agenda como série para esse ano. O refrão da música do Milton Nascimento diz assim, o refrão não, a primeira estrofe da música dele diz, há um menino, há um moleque morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão. As outras estrofes vão ser trabalhadas também ao longo dessas semanas, dentro dessa série que nós então intitulamos Há um Menino. Nós queremos ainda deixar uma ressalva em relação a isso. Até onde a internet permite a gente pesquisar, até onde a gente consegue chegar. O Milton Nascimento é espírita. Ele se declara espírita, tudo na internet aponta para isso. Possivelmente a canção que ele pensa, que ele concebe, não tem a ideia que nós cristãos agora temos para falar de Jesus e as consequências disso. Mas ainda que a teologia dele seja diferente da nossa, as coisas que ele vai apresentando na música, elas encontram correspondente naquilo que a Bíblia vai nos ensinando. E a partir da cultura, a partir daquilo que essa música expressa como cultura, como um anseio, como um desejo, como algo que todos nós seres humanos precisamos, nós queremos apontar para algo que a Bíblia nos fala, que é para a nossa vida. Ainda diferenciando agora espiritismo e cristianismo. A gente às vezes é levado a acreditar que isso é tudo a mesma coisa. Afinal, no espiritismo também se ora o Pai Nosso, se usa o credo apostólico, se usa algumas das palavras de Jesus. E para por aí. Orar o Pai Nosso não quer dizer que é cristianismo. Alguns de vocês jogaram futebol. Jogo de futebol, a galera toda suada antes ou depois do jogo, quando ganharam, orando junto ao Pai Nosso. Isso não quer dizer que é cristianismo acontecendo ali. Citar textos bíblicos, também não. Mas além disso, o espiritismo e o cristianismo, eles têm bases teóricas que são antagônicas entre si. O espiritismo parte do pressuposto que o ser humano consegue, que o ser humano, pelos seus atos, pelas suas ações, ele pode em algum momento chegar diante do Ser Supremo e dizer, eu mereço, eu posso, eu devo evoluir, porque eu segui toda a cartilha. E por isso eles apostam tanto em obras sociais, em boas obras, e é essa a pegada deles. Se em nós, seres humanos, estivesse o potencial para a gente resolver a nossa vida, se pelo nosso esforço, pela nossa ética, pelo nosso caráter, pela nossa conduta,
fosse possível a gente alcançar a salvação, Deus não teria enviado Jesus. Se você pudesse, sozinho dar conta da sua vida, Jesus teria morrido inutilmente. E isso é o cristianismo. O cristianismo diz o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, não consegue. Ele não dá conta. Ele não acumula méritos para dizer diante de Deus, eu mereço salvação. Por isso vem Jesus. Dito isso, a gente quer voltar para a estrofe da música. A primeira coisa que eu quero explorar com vocês é a frase inicial, quando diz, há um menino. Nós estamos entrando nessa época de Advento, de Natal, onde as decorações, eu vi esses dias que o shopping estava inaugurando a decoração de Natal. A gente passa pelas ruas, pessoas já montando suas árvores de Natal. A gente vive uma época onde parece que para todos nós fica de novo claro que um menino nasceu. Há um menino. A história aponta para isso. Os 4 evangelhos falam do nascimento de Jesus. Livros que não são agora da Bíblia, porque quem questiona a história de Jesus, geralmente questiona sobre se de fato os evangelhos merecem ser lidos como livros de história. Afinal de contas, eles foram escritos por pessoas que estavam muito próximas de Jesus. Então, alguém que está próximo de um evento, que simpatiza com algo, não pode escrever sobre história. É óbvio isso, não é? Mas nem historiadores, os mais céticos, conseguem negar o nascimento de Jesus. Além dos 4 evangelhos, há relatos sobre o nascimento de Jesus em outras literaturas da época. De pessoas que não eram amigas de Jesus, que não moravam em Jerusalém, que não moravam em Belém, onde Jesus nasceu, mas que relatam sobre o nascimento. Lucas, no seu relato sobre o nascimento, diz assim, Lucas capítulo 2, versículos 6 e 7, o texto está projetado também. Diz assim, enquanto estavam em Belém, chegou a hora de Maria dar à luz, quando nasceu o tão esperado primeiro filho, com todo cuidado, envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura. Há um menino. Jesus nasceu. Ele não permanece menino, e talvez aqui esteja um dos nossos erros. A gente tratar com Jesus como se ele não tivesse crescido, se ele não tivesse se tornado grande mestre, aquele que nos ensina sobre a fé. Há um menino. Ele nasce, e nenhum historiador pode negar isso. A segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês diz respeito à maneira como a Bíblia entende o coração. A canção dizia, há um menino, há um moleque morando no meu coração. Falando da Bíblia, coração é o centro da vontade. Para o povo do Antigo Testamento, ainda para o povo do tempo de Jesus, o coração é o centro da vontade. Um dicionário teológico, pode botar a frase aí, Andy, diz assim, o coração faz o homem, falando do que a Bíblia entende por coração. O coração faz o homem ser o que é. Hoje em dia a gente diz, o que leva a gente a agir dessa maneira é o nosso caráter. O que faz a gente agir assim é a nossa personalidade, é uma pessoa de personalidade forte. Algumas pessoas chegam a dizer, você é o que você come. Ou vocês nunca ouviram essa frase? No meu caso, então, eu seria um monte de churrasco. Com um pouquinho de Pepsi-Cola, porque Pepsi é azul e Coca-Cola eu prefiro não tomar porque é vermelho. A Bíblia entende que não é o caráter, que não é a personalidade, não é o que a gente come, que nos define como nós vivemos e quem nós somos. O coração faz o homem ser o que é. Caráter, personalidade, vontade e mente são termos modernos que refletem todas essas coisas, algum aspecto daquilo que no sentido bíblico é chamado de coração.
não são ideias que estão presentes na época em que a Bíblia é escrita. Caráter, vontade, essas coisas são ideias, são pensamentos modernos, mas todos eles, de alguma maneira, trazem traços daquilo que no entendimento bíblico era a função do coração. O coração é o centro da vontade. É ali que se determina quem nós somos, o que nós fazemos, é ali que é determinado a quem nós servimos, e em última análise é no coração que é determinado onde nós vamos passar a eternidade. A gente agora, modernamente pensando, a gente vai dizer, não, o coração é apenas um músculo, que tem uma tarefa muito simples, bombear sangue. Se tem algum médico presente agora, pode ser que eu tenha cometido algum erro grave aí, se eu depender dele eu não seja mais atendido. Estou simplificando o coração. O coração é o centro da vontade. Por isso que Provérbios vai poder dizer, Provérbios 4, versículo 23, vai dizer assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a tua vida. Não protege as mãos, não protege o cérebro, protege o coração. Porque o coração é o centro da vontade, é ele quem faz você ser o que você é. Então, acima de todas as outras coisas, guarda o coração, porque dele depende toda a tua vida. O coração, ainda que nas canções ele seja o lugar dos sentimentos, ainda que para a medicina seja só um órgão, para a Bíblia ele é o centro da nossa vontade. E depende de quem está nesse coração, para dizer qual vai ser a nossa vida aqui e qual vai ser nossa vida futura. Terceira coisa, voltando para a canção, vai dizer que esse menino mora no meu coração. A pergunta por onde mora Deus, ela é antiga. E talvez você não assuma isso agora, mas em algum momento da sua vida, você já fez a pergunta, onde mora Deus? Geralmente na infância essa pergunta é até recorrente. As crianças insistem porque elas não conseguem compreender e elas também não têm medo de perguntar. A gente às vezes também não entende muito bem essa história de onde Deus mora, mas a gente não quer parecer tolo, então a gente não pergunta. A gente diz, mas onde está Deus agora? E a gente engole seco e guarda a pergunta para nós. Onde mora Deus? 2 Crônicas capítulo 17, tem uma história ligada ao rei Davi, você pode ler ela em casa, a partir do versículo 1 até o final do texto. O texto começa dizendo assim, Davi já construiu a cidade, o povo está em Jerusalém, agora Davi está morando no seu palácio de cedros, que é belíssimo. E um dia meio entediado dentro daquele palácio, Davi se pergunta, mas eu estou morando aqui muito bem acomodado, e Deus ainda mora na tenda que nos acompanhou durante toda a peregrinação e já esse tempo agora que nós estamos estabelecidos. Durante a peregrinação, a Arca da Aliança, o lugar que simbolizava a presença de Deus, acompanhava os judeus por todo o caminho. Ela era transportada, ela ficava dentro de uma tenda, depois de um tabernáculo, um lugar um pouco maior. E agora Davi se pergunta, é justo que Deus fique morando numa barraca aqui nos fundos de casa, enquanto eu moro numa casa muito bonita? E ele diz, vou construir um templo para Deus. E a conversa vai, o profeta Natã é o intermediário nisso, e Deus no final da história diz, você não vai construir, mas um descendente seu vai construir. E o texto em determinado momento diz assim, ele não diz que é um lugar para a morada de Deus, ele diz que é um lugar em honra a Deus. E os israelitas não entenderam isso, os judeus não entenderam isso, porque eles passaram a acreditar que o templo era o lugar onde Deus morava. Se antes era um Deus que acompanhava o povo durante a sua jornada, durante a sua caminhada de fé, agora ele é um Deus que está enclausurado entre quatro paredes.
E até aqui está tudo tranquilo, porque Ele está perto da gente. A gente construiu as nossas casas ao redor do templo, perto do palácio. Então, tanto Deus quanto o rei estão nos protegendo. Mas a crise vem quando o templo é destruído. O povo de Israel entra em guerra, Jerusalém é destruído, o templo é destruído. E agora? Agora Deus que morava nesse templo que a gente construiu para Ele, mora aonde? E aí a gente tem relatos do exílio, onde o povo tenta fazer a transição para dizer: Deus é bem maior do que era o nosso templo. Ele mora em qualquer lugar. E aí Isaías 66 vai dizer que Deus não habita em lugar feito por mãos humanas. Essa palavra, Estevão, o primeiro mártir da igreja, em Atos capítulo 7, ele vai dizer isso. Também vai estar projetado. 7:48 e seguintes diz assim: Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o seu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Onde seria o lugar do meu descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? O povo está de novo no dilema: será que Deus precisa das 4 paredes para morar? E a conclusão deles agora, sem ter o templo, eles dizem: não, Deus é bem maior do que isso. E Estevão cita isso agora diante do Sinédrio, que vai consentir na morte dele. Ele vai ser apedrejado alguns instantes seguintes, se tornando o primeiro mártir da igreja cristã. Paulo dá um passinho adiante com essa interpretação de onde mora Deus. Até aqui nós caminhamos no sentido de que era uma tenda, passa a ser 4 paredes, agora é o universo. Deus mora em qualquer lugar da sua criação, onde Ele bem entender. O apóstolo Paulo, agora no Novo Testamento, vai dizer em 1 Coríntios 3:16, ele vai dizer assim: não sabeis que vocês são o templo de Deus, e que o Espírito Santo habita em vós? Paulo agora está dizendo, não é numa tenda, não é num lugar abstrato somente, num lugar distante que nós não conseguimos reconhecer, ver, mas Deus escolheu morar em vocês. Paulo diz que o Espírito Santo habita naquele que crê em Jesus. Paulo, de novo, em Efésios capítulo 3, versículo 17, o contexto é uma oração de Paulo a partir do versículo 14, onde Paulo vai dizer: por essa razão me ajoelho diante do Pai, do qual recebe nome toda a família. E aí no versículo 17 ele vai dizer assim: oro para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Onde Deus mora? Se a gente fala que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, onde Deus mora? Qual é o lugar que Ele deseja? A canção diz: há um menino morando no meu coração. Mesmo sendo espírita, de alguma maneira, o Milton Nascimento entende que Deus é esse, que deseja estar no nosso coração. Coração é o centro da nossa vontade. Se Deus está ali, se o coração determina as nossas ações, se Deus está ali, quem determina as nossas ações? Blaise Pascal, físico do século XVII, ele diz assim: há um vazio no formato de Deus, no coração de todo homem. Há um vazio no formato de Deus, no coração de todo homem. Enquanto Deus não morar ali, as nossas tentativas de ocupar aquele espaço vão ser vãs. E a gente vai correr, e a gente vai empreender energia,
e a gente vai gastar dinheiro. Mas nada vai resolver se o vazio tem um tamanho exato. Algumas coisas até vão dar a impressão que conseguem se encaixar naquilo. Para quem tem filhos, vai lembrar daqueles brinquedos que eles ganham logo nos primeiros meses, não. A partir do momento que eles conseguem ficar sentadinhos, a gente dá aqueles brinquedinhos para ele, que são quadradinhos, estrelinhas, formas octogonais, e a gente dá na mão deles, eles ficam tentando encaixar aquelas peças num tabuleiro, numa caixa, porque tem diversos modelos. E eles tentam colocar um quadrado onde é um círculo que deveria ser colocado. E a gente ri, a gente se diverte com as tentativas deles de colocar uma coisa, um objeto de uma determinada forma, onde ele não vai servir jamais. Mas a gente não ri da nossa própria vida, quando nós ficamos fazendo essas tentativas, de colocar no lugar que é de Deus no nosso coração, qualquer outra coisa. Paulo vai dizer ainda mais como isso acontece, e esse versículo não está projetado. Romanos capítulo 10, versículo 9, Paulo vai dizer assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se o coração é o centro da nossa vontade, alguém precisa ditar o ritmo dele. Esse lugar é de Deus. É pela fé que ele passa a habitar ali. E ele passa a determinar o ritmo da nossa vida. Tem uma última coisa na música que diz: quando o adulto balança, ele vem e me dá a mão. A gente ensina os filhos a andar segurando na mão dele, mas ele jamais vai suportar o peso do nosso balançar. Isso não é possível para uma criança. Se nós que estamos segurando ele pela mão, ensinando, deixando ele dar os primeiros passos, nos desequilibrarmos, a criança não vai nos segurar. Mas esse menino cresce, e ele se torna o grande mestre. E em Mateus capítulo 14 tem uma história que diz que literalmente Jesus pega um adulto pela mão, que balançou. A história é Pedro andando por sobre as águas, porque ele vê Jesus chegando, e Pedro diz: se é tu, mestre, eu também vou. E ele sai do barco, e o vento sopra, e Pedro se desespera. E quando ele afunda, Jesus o toma pela mão. O adulto que balança, tem em Jesus uma mão segura, que não se distrai, que não tropeça, e que não recolhe. E eu quero ir concluindo com algumas questões ainda sobre o morar e sobre o passar um tempo nesse lugar. Jaraguá, muitas pessoas têm casa na praia, a praia está perto, né? Quando eu cheguei aqui, diziam que o sonho de todo jaraguaense era trabalhar na VEG e ter uma casa em Barra Velha. A gente teve um feriadão agora semana passada, e esses que têm casa na praia, e talvez você seja um desses, possivelmente deu uma escapadinha para lá. Porque era hora de botar algumas coisas em ordem na casa. Porque não tinha ninguém morando lá. A gente passa às vezes na frente de algum imóvel que não está muito bem cuidado, e a gente olha para ali e diz: será que mora alguém aqui? E se a gente conclui que mora alguém naquele lugar, pelo exterior da casa, pelo pátio, a gente já diz: que pessoa relaxada. Não é assim? Às vezes a gente consegue avaliar quem está dentro pelo exterior da casa. Mas uma casa bonita não garante que quem está morando lá dentro é gente boa.
Isso vale para a nossa vida. Se tiver feio por fora, tem grande chance de Jesus não estar morando lá. Se a vida é a mesma da grande maioria das pessoas, se você não vive nada diferente, a partir da sua fé, talvez Jesus não esteja morando nesse lugar. Talvez a gente até conseguiu dar uma reformada na fachada, mas ainda não quer dizer que quem mora lá dentro é Jesus. Voltando para a história da praia, a gente arruma a casa porque a partir de agora, que está ficando quente, a gente assim que der, terminou o nosso horário de trabalho, a gente vai botar as malas no carro na hora do almoço ou na hora que a gente vai para o trabalho, porque terminou o horário de trabalho, a gente vai para a praia, certo? Não, eu não vou, eu não gosto de praia. Não gosto da água salgada. Mas a gente não mora naquele lugar. Se você encontrar na praia, lá em Barra Velha, no supermercado, alguém que você conhece de outro lugar, e a pessoa te perguntar, você está morando em Barra Velha? A pessoa vai dizer, não, eu moro em Jaraguá. Estou só passando o final de semana, estou passando as férias aqui. Morar e ocupar o lugar de vez em quando é diferente. E a gente entra nessa época agora, onde a maioria das pessoas vai deixar Jesus ocupar por um breve tempo esse coração. Afinal de contas, é Natal. Não, ainda não é, falta um mês, fiquem tranquilos. E a gente traz Jesus num final de semana. E a gente vai no culto, tem que ir no culto de Natal. É tradição da família ir no culto. E depois tem a festa. Depois, no dia 31, no dia 1º, Jesus vai ser lembrado de novo na Páscoa. Porque aí é mais um feriado, onde ele tem que ocupar a casa. A gente consegue entender a diferença de morar e aquilo que é, de vez em quando, está lá dentro. Meu desafio com essa palavra, a partir de tudo aquilo que a gente foi trazendo, não deixem Jesus passar apenas o Natal com vocês. Convidem Ele para habitar na vida de vocês. Ele mora no meu coração. E se Ele mora no coração, e o coração é o centro da nossa vontade, o coração define quem nós somos, tem desdobramentos para a nossa vida. Se nós fôssemos uma casa, a fachada estaria em ordem, haveria bonitas flores plantadas no jardim, talvez nem tivesse cerca, porque a gente não tem nada para esconder. Há um menino morando no meu coração. Quem mora no teu? Siga a nossa comunidade nas redes sociais para receber conteúdo exclusivo, avisos e eventos. É só procurar Comunidade Apóstolo Pedro no Facebook ou Instagram. Ou acessar o nosso site apostolopedro.com.br.